Estima-se que até 60% da construção de Machu Picchu esteja subterrânea, e essas fundações profundas foram necessárias para auxiliar na absorção de movimentos sísmicos e na drenagem dos terraços, garantindo a correta filtragem da água. Por mais de um século, os famosos terraços de Machu Picchu foram considerados uma solução brilhante, uma maneira engenhosa dos incas cultivarem encostas íngremes e, ao mesmo tempo, lidarem com as fortes chuvas tropicais. No entanto, análises técnicas detalhadas recentes revelam que o sistema é muito mais sofisticado do que o necessário para simplesmente lidar com a água da chuva superficial. Sob os terraços visíveis, encontram-se fundações em múltiplas camadas, canais de drenagem subterrâneos cuidadosamente construídos e mecanismos de entrada e saída projetados com precisão. Todos esses elementos parecem calculados para regular a pressão dos poros no subsolo, em vez de simplesmente direcionar o escoamento superficial. Se essa elaborada arquitetura hidráulica não foi criada unicamente para lidar com a água da chuva que cai do alto, será que compreendemos mal a verdadeira natureza e a origem da água que esse sistema foi projetado para controlar? Projeto perfeito. A uma altitude de quase 2.400 metros acima do nível do mar, aninhada em uma encosta estreita entre dois picos, Machu Picchu desafia a lógica. Qualquer engenheiro moderno diria que este é um dos últimos lugares na Terra onde alguém escolheria construir uma cidade. As encostas são íngremes, o solo permanece instável e, acima de tudo, o local sofre com chuvas torrenciais extremas. A precipitação anual pode chegar a quase 2.000 milímetros, o suficiente para transformar qualquer encosta em um torrente de lama e desencadear deslizamentos de terra devastadores. Mesmo assim, Machu Picchu resiste. Ela faz muito mais do que simplesmente sobreviver. Prosperou por séculos, praticamente intocada pelas implacáveis forças naturais que erodem a montanha ao redor. O segredo por trás dessa extraordinária resistência, como a ciência confirmou ao longo de décadas de estudo, reside no sistema de terraços. Mais de 700 terraços escavados na encosta servem para muito mais do que simples parcelas planas para o cultivo de milho e batatas. Eles formam uma solução de engenharia abrangente, um sistema de controle ambiental em larga escala, construído com profundo conhecimento de hidrologia e geologia. Engenheiros civis que passaram anos dissecando cada detalhe do sítio arqueológico pintaram um quadro de engenhosidade surpreendente. Descobriram que os incas não se limitaram a nivelar o terreno. Eles reestruturaram toda a encosta da montanha de dentro para fora. Quando chuvas torrenciais caem, a água não se espreme mais pela superfície, removendo a preciosa camada superficial do solo. Em vez disso, infiltra-se rapidamente. Cada terraço funciona como uma esponja colossal. A camada superficial, fértil do solo, ideal para o cultivo, forma apenas o estrato mais superficial. Abaixo dela encontra-se uma fina camada de areia que filtra e retarda o fluxo. Em seguida, vem uma camada mais espessa de seixos de cascalho, criando vazios que permitem que a água se mova livremente. Na base, encontra-se uma camada de pedra bruta que dispersa a pressão da água e a canaliza em direção a condutos de drenagem centrais. Todo o sistema funciona em perfeita harmonia para neutralizar a maior ameaça, a própria água. Ao direcionar a água de forma eficiente, os incas resolveram dois problemas simultaneamente. Primeiro, eles estancaram a erosão, preservando a fertilidade de seus jardins ano após ano. Segundo, e ainda mais crucial, eliminaram o acúmulo de pressão hidrostática no solo, o tipo de pressão que poderia desencadear deslizamentos de terra mortais. Isso representa um projeto de equilíbrio perfeito entre as necessidades humanas e as realidades ambientais. Permitiu que uma civilização não apenas sobrevivesse, mas prosperasse na agricultura em um dos locais mais inóspitos imagináveis. A história ressoa profundamente. O projeto retrata Machu Picchu como um ícone de vida sustentável, uma lição do passado sobre a harmonia com a natureza. As paredes de pedra exibem uma arte primorosa. Enquanto os terraços incorporam a ciência, juntos formam uma fusão perfeita de beleza e funcionalidade. Uma obra-prima validada e celebrada ao longo do tempo, uma solução perfeita para a agricultura de montanha. Um projeto tão completo, tão refinado, que quase parece a resposta para uma pergunta que ninguém jamais fez. Dissecando uma concha. A admiração por um sistema como um todo pode, por vezes, obscurecer as questões inquietantes escondidas em seus componentes individuais. Quando deixamos de ver Machu Picchu como um mero jardim
e passamos a examiná-la como uma máquina, esses detalhes começam a emergir. Deixamos de lado por um momento a vista deslumbrante de seus 700 terraços e concentremo-nos na estrutura de um único terraço. Sua lógica de engenharia parece irrefutável. Contudo, após uma análise mais atenta, essa mesma lógica começa a minar a narrativa familiar que há muito aceitamos. Comecemos pela base. A fundação consiste em blocos de pedra brutos e com formas mínimas. Seu propósito parece simples: criar uma base sólida, permitindo ao mesmo tempo a passagem de grandes volumes de água sem impedimentos. Acima desta camada, repousa uma espessa camada de seixos. Este extrato serve como a principal rede de drenagem, um espaço aberto que permite o rápido fluxo lateral em direção aos canais de drenagem. Em seguida, vem a camada de areia fina. Seu papel se mostra essencial. Impede que a camada superficial fértil do solo seja levada pela água para o cascalho abaixo, atuando, também, como um filtro secundário. Por fim, coroando tudo isso, encontra-se a camada superficial rica em nutrientes, onde as plantas criam raízes. 4 camadas distintas, 4 materiais diferentes, 4 funções técnicas separadas, todas dispostas em uma ordem precisa, repetidas de forma quase idêntica por toda a encosta da montanha. Isso vai além da jardinagem. Assemelha-se a um processo de fabricação industrial. Cada terraço se torna um filtro de água de múltiplos estágios, produzido em massa. E é aqui que o enigma começa a se aprofundar. A lógica de engenharia do projeto em si permanece impecável. O que desafia a lógica é a enorme quantidade de esforço necessária para executá-lo. Extrair, transportar e dispor milhões de toneladas de material em 4 estratos distintos, em uma encosta íngreme, exigiu um investimento colossal em mão de obra. Um investimento que parece totalmente desproporcional aos benefícios obtidos. Um sistema muito mais simples, talvez apenas com cascalho e terra, teria sido suficiente para combater a erosão e permitir o plantio. A complexidade e a aparente redundância neste projeto sugerem uma cautela excessiva, quase obsessiva. Assemelha-se à construção de uma muralha de fortaleza apenas para cercar uma horta. O esforço supera a recompensa, a menos que a recompensa nunca tenha sido realmente o labirinto. O rio invisível na engenharia, um princípio fundamental, afirma que o projeto deve corresponder precisamente à sua finalidade. Constrói-se uma ponte forte o suficiente para suportar as cargas que enfrentará. Nem mais, nem menos. Qualquer investimento excessivo é considerado desperdício. Quando aplicamos esse princípio a Machu Picchu, as falhas na história agrícola se transformam em um abismo. A questão não reside mais na estrutura intrincada de um único terraço. Ela se concentra na capacidade operacional geral de todo o sistema. Quando todas as partes funcionam em conjunto, um único cálculo baseado em dados coletados por hidraulogistas reformula tudo o que pensávamos saber sobre o porquê da existência deste lugar. Considere os números. Graças à estrutura porosa multicamadas, cada metro quadrado de terraço pode drenar um volume enorme de água em um tempo notavelmente curto. Multiplique essa taxa pela área total de mais de 700 terraços, e você chegará à capacidade máxima de drenagem de todo o complexo. O número impressiona. Revela que o sistema de drenagem de Machu Picchu pode lidar com uma torrente equivalente ao fluxo de um pequeno rio. Agora compare essa capacidade com a suposta fonte, a chuva. Mesmo durante as tempestades mais violentas já registradas nos Andes, eventos climáticos extremos que ocorrem apenas algumas vezes por século, o volume de água da chuva representa apenas uma fração do que o sistema foi projetado para processar. A discrepância vai além de um pequeno excesso de engenharia. Representa uma diferença de ordem de grandeza. Este sistema não foi projetado com uma margem de segurança generosa para proteger contra chuvas torrenciais ocasionais. Foi projetado para um volume de água completamente diferente, muito maior e muito mais constante do que qualquer coisa que o céu possa fornecer. Imagine descobrir um sistema de exaustão em escala industrial, instalado no telhado de uma casa comum. Você reconheceria imediatamente que ele nunca foi projetado para a água da chuva. Ele existe para gerenciar um tipo diferente de efluente originário de algum lugar dentro do edifício. A mesma lógica se aplica aqui. Um sistema de drenagem capaz de canalizar o fluxo de um pequeno rio deve ter sido criado para enfrentar um pequeno rio. No entanto,
Quando observamos os arredores de Machu Picchu e olhamos para cima, nenhum rio desse tipo aparece a céu aberto. Neste momento, a cauda de uma fazenda de nuvens não consegue mais se defender. Os dados falam por si. A capacidade da máquina excede em muito as exigências do problema. A presença de uma solução técnica tão imensa nos obriga a reconhecer um problema correspondente. Se Machu Picchu não foi construída para resistir a tempestades vindas do céu, então deve ter sido construída para resistir a um fluxo contínuo, poderoso e perigoso que emerge de algum outro lugar. Uma vez que aceitamos essa evidência, deixamos de ver um empreendimento agrícola. Deparamos-nos com a prova de uma colossal batalha hidrológica. Uma luta contra um rio invisível. A lógica da nascente. Uma vez aceita a existência de um rio invisível, a próxima pergunta torna-se inevitável. Qual é a sua origem? A resposta não está na superfície, mas nas profundezas dos alicerces da cidade. Há anos, geólogos reconhecem que Machu Picchu ocupa uma localização extraordinariamente instável. Ela se situa precisamente na interseção de uma rede de falhas geológicas, fraturas profundas na crosta terrestre, onde placas rochosas se friccionam e se deslocam umas contra as outras incessantemente. As interpretações tradicionais veem essa localização como evidência de ignorância, ou talvez uma escolha simbólica e espiritual deliberada dos Incas, uma disposição para aceitar o risco sísmico em troca de um significado sagrado. Mas mude a perspectiva. Considere essas falhas não como fontes de terremotos, mas como um vasto sistema natural de condutos. Uma lógica radicalmente diferente emerge. Essas fraturas servem como condutos, rodovias para o movimento da água subterrânea. A chuva torrencial que encharca os picos circundantes não apenas escorre pela superfície. Grande parte dela se infiltra profundamente na terra, converge dentro dessa rede de falhas e gera imensa pressão hidrostática vinda de baixo, constantemente se esforçando para separar a montanha. O rio invisível não desce dos céus. Ele nasce do próprio coração fraturado da montanha. Com essa compreensão, a localização de Machu Picchu deixa de parecer imprudente. Ela se transforma em uma decisão de engenharia surpreendentemente deliberada. Os Incas não encontraram um ponto fraco por acaso. Eles levaram sua tecnologia de gestão de água mais avançada para o local exato onde o vazamento representava o maior e mais imediato perigo. Construíram uma gigantesca estação de tratamento de água diretamente sobre a nascente. Os terraços, que funcionam como filtros passivos e bombas, nunca foram concebidos apenas para escoar a água da chuva. Eles formavam um sistema. Projetado para aliviar continuamente a pressão interna da montanha, capturando e canalizando esse fluxo subterrâneo de forma controlada. Reduziram as forças hidrostáticas que ameaçavam romper o leito rochoso. Não estavam simplesmente drenando um jardim. Realizaram uma cirurgia geológica contínua, extraindo gradualmente o tumor de pressão de um paciente moribundo. Isso reformula todo o propósito do sítio. Nunca foi meramente uma construção. Representou uma intervenção. Assim como os engenheiros holandeses ergueram diques para conter o mar, os incas projetaram um dique invertido, uma máquina concebida para resistir a um oceano que jorrava debaixo de seus pés. Eles não escolheram um lugar perigoso por acaso. Viajaram até o lugar mais perigoso de todos para torná-lo seguro. A máquina ainda funciona. Observe Machu Picchu mais uma vez. Tudo permanece exatamente como sempre foi. As estruturas de pedra atemporais resistem. Os terraços ainda se curvam graciosamente pela encosta da montanha. Turistas continuam a percorrer os caminhos ancestrais enquanto lhamas pastam com tranquila indiferença. Superficialmente, nada mudou. Contudo, em nossa compreensão, tudo se transformou. Não contemplamos mais uma cidade, observamos a carcaça de uma máquina. O suave murmúrio da água fluindo pelos canais de pedra já não evoca a serenidade pacífica de um jardim real. Agora, torna-se o som de um sistema de refrigeração em funcionamento. O sutil chiado das válvulas de alívio de pressão cumprindo sua função essencial.
Cada gota que escapa carrega a prova de que as forças hidrostáticas foram desviadas com sucesso do núcleo das montanhas. As superfícies verdejantes dos terraços deixam de se assemelhar a meros campos. Servem como revestimento externo, o teto protetor sobre uma vasta e intrincada usina de processamento geológico que opera em silêncio nas profundezas. A firmeza reconfortante que os visitantes se sentem sob os pés já não pertence ao abraço natural da Mãe Terra. Representa uma estabilidade projetada, um equilíbrio artificial sustentado por tecnologia invisível. O maior legado deixado por aqueles que construíram este lugar talvez não resida nos templos orientados para o sol ou nas pedras talhadas com precisão. Sua maior conquista reside no próprio silêncio. O silêncio de uma catástrofe que nunca aconteceu. O silêncio de uma montanha que deveria ter desabado séculos atrás em um deslizamento de terra cataclísmico, mas que continua de pé. Ela permanece de pé porque a máquina continua funcionando dia após dia. Noite após noite, por mais de 500 anos, ela cumpriu seu propósito singular sem interrupção, impedindo que a montanha se despedaçasse. Machu Picchu não é uma ruína. Ruínas marcam coisas que deixaram de funcionar. Este sítio arqueológico se destaca. Nele permanece uma tecnologia ancestral ainda em funcionamento, um guardião silencioso cuja verdadeira natureza apenas começamos a compreender. Talvez sua história real não seja a de um império perdido. Talvez ela conte, em vez disso, um extraordinário triunfo da engenharia que persiste silenciosamente até os dias de hoje.